Olá, você está na comunidade Atman. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta, astrólogo, e o propósito desse vídeo é para explicar um pouco sobre os planetas retrógrados dentro da astrologia, o eclipse solar e como que isso interfere na nossa vida. Bem, a primeira coisa a fazermos é entendermos a perspectiva. A vida, ela tem uma vontade de nos educar. É muito diferente do que punir. Dentro desse cenário, é muito fácil você encontrar matérias de pessoas que falam que a retrogradação ou que o eclipse são presságios de desastres e cataclismas. Então, assim, sabe, uma coisa que eu digo sempre para as pessoas, tem que ter o pé no chão, não é verdade? Porque tá, pode ser que aconteça, pode ser que sim, mas é muito mórbido, né? A sociedade enxerga sempre o pior, esperando sempre o pior. E isso faz com que elas vivam temerárias. E quem tem medo está sujeito a atacar os outros. Então é uma rede ali de pessoas se defendendo, justificando as próprias crenças e falando, não, eu só estou me protegendo. Protegendo de quê? Às vezes às vezes não vai acontecer nada, é só um delírio social, enfim. Então, tomem cuidado com notícias, tomem cuidado com essas coisas. Tem muita gente que quer seguidor, curtida, dinheiro, e não tá nem aí se o que estão falando são verdade ou não, né? É a verdade ou não. Então, ponderem. Esse vídeo também é dedicado para quem fez o mapa astral conosco. Tem um link aqui na descrição, caso você tenha interesse, para que você entenda a retrogradação. Então, você pode ver aqui que nos capítulos tem o Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter. Então, você pode clicar direto ali onde você quer, não precisa ficar procurando no vídeo, para você entender melhor o que que é essa retrogradação, como que isso afeta a nossa vida. Perfeito? Sem mais delongas, vamos começar. A questão do Sol. Qual é o papel do Sol no nosso mapa astral? Nós entendemos que os planetas, os astros, os corpos celestes, tudo vibra. Cada cultura chama essa vibração dá um nome, cultua de alguma forma, expressa sua conexão com aquilo de um jeito diferente. Então, para os egípcios era o deus Ra, né, por exemplo, que é o deus soberano ali, e para a astrologia a questão do Sol central, que seria uma conexão ali, que teria uma conexão com o metal ouro. E o que que é o metal ouro? Ele não preteja. Você pode colocar ele no corpo, pode transpirar, pode fazer o que for. Ele não preteja porque ele é muito fiel a si próprio. Então, esse seria a questão central. E há uma conexão entre o Sol e o signo de Leão, que é essa questão de poder pessoal. Veja que a conexão que há com o ego seria boa se quando o ego ele é bem maturado. Então você tem um ego que pondera, que sabe a diferença das coisas, que sabe se colocar, que respeita, né? Então é um ego saudável. Mas se você entrega conhecimento raso, excesso que não se aprofunda, falta de contexto em cima das coisas, você começa a gerar um ego ali meio imaturo, que é o egoísta. Então isso refere muito os aspectos yang que nós estamos desenvolvendo. Entenda como yang masculino, mas não necessariamente homem, mas sim aquilo que é prático, que é lógico, que é estrutura, né, que mantém aquilo de pé, a estrutura do ser. Então, para manter isso tudo muito, assim, de uma forma mais saudável, é tornar tudo mais claro, simples, objetivo. Não precisa complicar, não precisa criar frustrações e preocupações. É ir pela questão do que parece até óbvio. Aceitar a própria identidade, procurar reconhecer as próprias qualidades, porque, de novo, é a questão de Libra, né? A questão da balança. Você pode ter defeitos, provavelmente tem, assim como eu também tenho, mas nós também temos qualidades. Então, se você enxerga só defeitos, você é pessimista, leva e se conduz para o mórbido, né? Aquilo que não dá certo, para o castigo, para a penitência, para a humilhação. Se você enxerga só qualidades,
você pode ficar um pouco se achando, né? Aquela pessoa que que é muito prepotente, e ela começa a se levar também para um estado de desrespeito. E veja que, embora ambas pareçam diferentes, elas acabam levando para o mesmo lugar, que é a autodestruição. Então, o ideal seria ponderar. Tem defeitos, mas também tem virtudes. Saber identificar e aprimorando conforme puder. Lembre-se também disso, não tem que ter pressa. A construção de um ser é um trabalho de uma vida toda, então não é uma coisa que a gente faz assim em 6 meses, porque tem consulente que chega na terapia, eu quero aprender isso logo. Não é assim, não, meu filho, sinto muito, né? Não é isso que eu faço. Certo, a questão da lua. Ela rege o signo de Câncer, que também rege o metal, a prata. Então, ela tem muito mais a ver com os aspectos aspectos femininos. Lembrem-se, não tem a ver com mulher, tem a ver com feminino, que é ouvir, acolher, afagar, nutrir, gerir, tudo isso que acontece ali. Então, quando isso está saudável, o indivíduo consegue entender o que ele está sentindo, se permitir sentir e não deixar que esse sentimento defina ele. Na vida prática, eu sinto raiva? Sinto, claro que sim. Sinto medo? Também. Só que eu entendo que eu estou sentindo e eu estou tentando entender por que eu estou sentindo isso. De onde isso está vindo? Como que eu posso resolver essa questão? É muito diferente do que eu tentar negar o que eu estou sentindo, prender esse sentimento e uma hora ele sai, principalmente quando se consome bebida alcoólica ou alguma substância que altera a consciência, porque assim que você abaixa a grade, o bicho sai, porque você prendeu ele lá. Igual eu falo, eu liguei pra pessoa porque eu tava bêbado. Você prendeu o teu desejo, você não lidou com ele. Por isso que ele te atacou com tanta violência. Então, nesse sentido, é elaborar o que sente, é entender da forma. Eu tô com raiva de quê? De quem? Como eu posso mudar essa situação? Em vez de tentar culpar a pessoa, tentar culpar o emprego, tentar culpar a situação, porque veja que isso não vai levar à resolução, vai levar a um ciclo de drama. E lembrem-se que o drama, ele cola, é uma vibração que cola, e é muito sedutora, né? A vítima, o drama, aquela carência, a nostalgia, a melancolia, até o nome já te dá um amolecer ali, né? Então, de novo, pessoal, não é negar. Se você tem esses aspectos em evidência de emoções, sentimentos e sente muito, tudo bem, não leve isso como um pecado, como um problema. Leve isso como, olha, eu tô exagerando. Será que eu tô exagerando? Eu tô triste com o quê? Deixa eu tentar resolver a fonte da minha tristeza, do que permitir que isso transborde através de mim. Porque as pessoas sentem, as pessoas sempre percebem esses movimentos. É, Mercúrio. Mercúrio ele rege a comunicação, tanto que ele rege os signos de Gêmeos e Virgem. E dentro do mapa, ele traz essa capacidade de se comunicar. Então, como eu estou explicando para vocês, não entendam o planeta como um ser que está ali vigiando os nossos passos. Entenda como uma vibração, uma assinatura energética. Cada povo cultuava de uma forma diferente, mas no fim todos estavam falando da mesma coisa. Então veja que no universo, na natureza, existe a questão da correlação. Quando você fala de comunicação, na astrologia você está falando de Mercúrio. Então entendam que isso é uma base para entendimento e para aprendizado. Não tomem isso como um personagem de uma historinha infantil, ok? Então, nesse cenário, a comunicação é interessante que ela seja tranquila, né? A propósito, eu não falei da retrogradação do Sol e da Lua porque eles nunca ficam retrógrados, ok? Então, a questão de Mercúrio, por tratar da comunicação, ela fala desse aspecto. Cuidado com as palavras. Olha, presta atenção na forma que você está transmitindo a sua ideia. Porque tem muitas vezes que a pessoa fala tanto, mas ela não tem nada a dizer. Tem lá 2 quilos de palavras. Você vai pesar ali o que realmente tá querendo falar ali 2 gramas. Falava muito isso para os meus familiares, né? Vocês mandam um áudio de
3 minutos para me dizer uma coisa que poderia ser dita em 20 segundos. Aí as pessoas, porque você é muito. Pessoal, enxuga, porque você tá prendendo a atenção da pessoa, não tem necessidade. Aí você pensa, nossa, o Eduardo é chato. A gente tem que ser simples, não é? Não tem que criar confetes e forféu, né? Então, não é ser chato, é ser objetivo. Então, nos períodos de retrogradação de Mercúrio, ele afeta muito quem fala muito, né? E nessa questão de falar muito, pode tanto fofocar, falar mal da vida dos outros, ficar ali jogando conversa fora sem motivo. Então, veja, a grande questão aqui não é que isso é um castigo de, você não pode falar demais. Mas é uma questão de educar. É igual se você tem um filho na sua casa que mora com você ali, ele fala, 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 toda hora tá falando, uma hora você fala, pô, meu, não é que você não pode, você pode falar. Mas você também tem que saber o momento, tem que saber a forma. Não é assim chegar e falar o que você quiser, né? É igual se você for no estabelecimento, a pessoa chegar e falar tudo o que ela quer e dizer, eu sou assim mesmo. Ué, não, não é assim que as coisas são. Não é assim que se mantém uma sociedade saudável. Tem que prestar atenção nisso, né? Isso se chama amadurecimento, né? E as pessoas levam que é castração, né? Em dizer que, você tá querendo causar, você tá querendo me impedir de me realizar, você tá tirando o meu direito. Então, pessoal, é difícil driblar essas coisas, né? É uma sociedade muito Nutella, como se diz. A questão de Vênus. Vênus rege os signos de Libra e de Touro. E o papel de Vênus é embelezar. Só que veja que embelezar não tem nada a ver com atração. Quando você olha para um objeto, para uma pessoa que é belo, como que você sabe que aquilo é belo? Porque te traz harmonia. Você olha, aquilo te traz uma satisfação. É uma coisa suave. Como eu posso oferecer outro exemplo? Uma obra de arte. Quando você vê uma casa bem limpa, te traz ali, nossa, eu tô me sentindo bem de estar vendo isso. Então te traz uma satisfação. Isso é belo. Do momento que o ego quer pegar para ele, aí você temperou ali com desejo. Aí já se transforma em atração. Aí já muda o sentido da coisa. Então Vênus ele rege isso, a beleza. Então veja que quando um planeta traz uma influência, poderia ser nós um canal para poder propagar isso. Então tudo que eu crio é belo, é harmonioso, é suave, remete a um estado elevado de consciência. Então é um produto bem feito. Não no sentido de ser perfeito, porque existe a dualidade. Então aqui temos o que é bom e o que é ruim. Então temos que ter isso em mente também, né? Mas é de você fazer uma coisa bacana, que as pessoas olham ali e se sentem bem com o que você está fazendo. Seja falar, seja organização das coisas, seja sua habitação, seja suas roupas. Então vocês podem pensar, nossa, então as pessoas percebem tudo? Percebem. Quando eu comecei a gravar vídeo, as pessoas falavam muito isso pra mim, né? Você não pode falar véi, mano, você tá gravando com uma geladeira atrás de você. E as pessoas da minha família falavam, o pessoal implica com tudo. Mas depois eu comecei a entender, falei, mas é verdade. Não traz seriedade. Então tudo isso conta, né? Mesmo que as pessoas digam que não tem nada a ver. Mas convenhamos que na maioria das vezes sim. Isso não torna nós pessoas mesquinhas. Isso torna nós pessoas que gostam da ordem. Então veja, eu tô falando de beleza, não de atração, não de ostentação, certo? Quando o Vênus está retrógrado, ele reivindica uma educação em cima disso. Então, se você tem relacionamentos montados em cima de desejos, ou emprego montados em cima de desejos, a retrogradação de Saturno afeta isso. Então, ele vai tirar esse desejo para que você veja o que te liga àquilo. Se você está com uma pessoa simplesmente por tesão, por atração física, quando a retrogradação revoga isso, você vai ver que não tem nada. Não tinha nada ali. É aí que a relação desmonta. Se você estava no emprego pelo desejo de status, pelo desejo de postar nas redes sociais o quanto a sua vida era boa, né?
Porque não é realização verdadeira, aí você vê que você perde interesse no trabalho. Aí, ai, não é o que eu estava procurando, não é o que eu imaginava. Isso acontece demais. Então veja que esse movimento, ele é libertador. Para que você veja o que me liga àquilo. É a essência do ser ou é algum interesse que eu tenho? Interesse é desejo. A beleza não. A beleza você não quer ter para você. Você aprecia pelo que é, certo? A questão, o planeta Marte, ele rege o signo de Áries. Marte é o signo da luta. Marte é o planeta da luta. Então, ele transforma as coisas para que nós consigamos traçar nossas metas de vida para então poder realizar. Quando você quer fazer uma coisa, a energia que você puxa é essa, energia de Áries, de fogo, para que você tenha força para poder fazer. Agora, vários elementos estão dentro dessa equação. Para você conseguir trazer uma força de vontade, você precisa vibrar de acordo com aquilo que você está buscando. Então, se você está querendo um emprego ou alguma outra coisa, quais são os sentimentos que você está tendo, a mentalidade que você tem, a conduta que você apresenta. Então, quanto mais elementos você conseguir concentrar numa coisa só, você tem aí uma potência, que é uma força de vontade. Então, a influência de Marte permite que você realize, porque daí você entra no eixo, você está realmente no caminho que você quer. Esse assunto ele é um pouco complexo porque nós temos vários corpos, corpo mental, corpo emocional, corpo onírico, corpo búdico, corpo átmico e por aí vai. É a comunidade átmica, não é por acaso. Nós costumamos ter consciência do corpo físico, do mental e do emocional, né? Que é na maior parte das vezes. Mas o corpo que nós conseguimos controlar, em alguns casos, é o corpo físico. Em alguns casos, porque tem pessoas que não conseguem controlar nem o corpo físico, não é verdade? Então, o corpo emocional, ele não vai te obedecer se você não fazê-lo entender o que você tá querendo. É igual se eu falar para você, goste de filosofia, mas você não tem bagagem para poder sustentar essa crença. Seu corpo mental não tem esse repertório de aprendizagem. Então, o teu corpo emocional vai olhar e falar, mas eu não tenho por que gostar disso. Então veja que o simples querer não vai movimentar a tua emoção. Você precisa de uma estrutura. Então é aí que entra a questão do que nós estamos falando. A potência. Você tem que ter crenças que sustentam emoções nobres que te conduzam àquilo que você quer porque você ama. Não é um status, não é um desejo, é uma necessidade de crescimento. Então veja que quando você vibra dessa forma, não tem por que a vida negar. Ela te concede, porque isso também faz bem para ela. Então veja que a vida traz crises para quem tem desejos. Igual a questão do gênio da lâmpada de Aladim. Pare de tratar Deus como o gênio da lâmpada. Liberte o gênio e deixe ser o que tem que ser. Não há por que temer quando se vive de forma digna. Quando ele está retrógrado, coisa que eu esqueci de falar. Quando ele está retrógrado, ele traz alguns atrasos. Então, se você tem metas de vida, coisas que você estava querendo fazer, você pode enfrentar obstáculos e também pode ter muita preguiça, né? A pessoa entra naquele estado de não querer fazer, de ficar postergando, procrastinando. E muitas vezes isso acontece porque ela está fazendo uma coisa que ela não quer fazer. Então, veja que por trás da preguiça, a gente pode olhar e culpar a pessoa, ah, mas você é muito preguiçoso. Mas se você analisar o contexto, você vai ver que ela está vivendo uma vida que ela não quer viver. Agora, por que ela está vivendo? Ah, por causa do dinheiro, que tem que fazer isso, fazer aquilo, tem tal pessoa que depende de mim. Então ela está toda amarrada. As crenças dela não permitem que ela tenha força de vontade. Porque ela não acredita. Se você chegar para ela e falar, ah, mas você pode trabalhar com o que você gosta. Ah, não dá, porque eu estou estabilizado aqui. Então como é que faz, né? Então, são escolhas. Então veja que a preguiça é uma reação à constatação de que não se está satisfeito com a vida que tem.
né? Dentro de alguns contextos, não estou generalizando. Mas aí você tem a sensibilidade, você percebe. Você não tem que culpar o preguiçoso, você tem que entender por que ele é assim. É assim que nós buscamos evoluir. Sem julgamento. Não importa quem fez. Não importa como que eu posso corrigir isso. Planeta Júpiter, ele rege o signo do Sagitário. Júpiter, ele é um signo, ele é um planeta gasoso e ele tem uma atmosfera, uma gravidade muito grande. Então, muitas coisas que poderiam colidir com a Terra colidem com Júpiter. Então, ele vai aumentando a massa em decorrência desses impactos. Tendo isso em mente, ele é responsável pela socialização, pela expansão. Onde Júpiter está posicionado é a casa que tem que ser expandida. Então, se ele está na casa 4, casa da família, é na família que você precisa expandir seus territórios, expandir seu conhecimento, trazer novas filosofias de vida para a família. Se ele está na casa 10, na carreira, é na carreira que você tem que estudar, aprender, ensinar seus colegas, aprender com eles. Então, dentro desse cenário, tenha em mente que os planetas eles trazem essa energização de um jeito ou de outro. É igual eu expliquei, né? Mercúrio traz a comunicação. Pode ser comunicativo ou tagarela. Vênus traz a questão da beleza. Pode ser belo, pode ser atrativo. A questão do Marte traz a força de trabalho ou também pode trazer a teimosia ou a preguiça. A questão de Júpiter ele traz a expansão. Então pode tanto crescer quanto explodir. Explodir, entenda como você deveria estar fazendo uma coisa que você não está fazendo, você está acumulando frustrações, e no período de retrogradação isso explode. Então, se o Júpiter está retrógrado na casa 10, na carreira, você deveria estar atento à sua carreira, principalmente no período da retrogradação. Se você está trabalhando infeliz, insatisfeito, não gosta do seu trabalho, nesse período aqui vem aquela necessidade de tomar uma atitude. Ou você aceita a condição onde você está e reduz essa carga de estresse, lide com suas emoções, ou você muda de trabalho. Alguma coisa vai ter que acontecer. E se isso não acontece, você pode enfrentar explosões de raiva no trabalho, ofender as pessoas, passar por vexames, enfrentar situações onde você será mal visto, né? Porque Júpiter também rege a sociabilidade do Sagitário, então traz ali a pessoa dinâmica, que faz amizade, que é apreciada pelas pessoas. Então isso aqui tudo pode entrar em xeque. As pessoas mudarem a forma de te enxergar e aí começarem a cogitar que seria melhor sem você ali. Independente da casa onde esteja, né? Eu dei exemplo da casa 10, mas pode ser na família, nos relacionamentos da intimidade, dentro da sua perspectiva de espiritualidade, então depende da casa onde está. O planeta Saturno, ele rege o signo de Capricórnio. Saturno, ele é um signo, ele é um planeta, eu fico falando signo. É que é muita coisa, né? Saturno, ele é um planeta que é um dos mais temidos pela astrologia, pelas pessoas, na verdade. É porque é o planeta meio que da ordem. E Saturno é regido, ele rege o signo de Capricórnio, que rege o metal chumbo, que a gente fala, lá vem o chumbo grosso, né? Que é a regência de Saturno. Eu não sei se os ditados populares têm alguma coisa a ver ali, mas é curioso se pararmos para pensar. Nesse cenário, Saturno, ele traz a questão do aprendizado. Então, veja que o aprendizado, algumas vezes, exige sofrimento. Não é que seja via de regra, não é sadismo. Veja bem a diferença. É a questão de você entender que a escolha que você fez não é mais a apropriada. Você teve o livre-arbítrio para escolher, quer dizer, o livre-arbítrio existe, porque você fez a escolha. Mas você está ocupando o lugar de alguém. Você está desdenhando o lugar que você ocupa e está privando o outro de estar no seu lugar. Então eu vejo que isso prejudica a ordem cosmológica de todo o contexto. E você está deixando de ocupar o seu lugar, que você estaria muito mais feliz. Aí você pode pensar, mas eu poderia estar ganhando menos, né? Se eu for porque eu quero fazer, ou pode ser que não tenha muita oportunidade. Ninguém pode te prometer uma vida de plenitude. Qualquer um que faça isso vai estar mentindo para você. A vida tem altos e baixos e a gente aprende a lidar com isso. Então a questão de Saturno é
presta atenção. Eu sempre lembro daquele rapaz do canal 7, né? Que presta atenção ali no negócio. Porque você tem que saber bem onde você está entrando. A retrogradação de Saturno, ela vem para quê? Pra, ô filho, acorda. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui não é o que você gosta de, você gostaria de estar fazendo. Ah, mas como que você sabe que eu não gosto disso? Porque você está infeliz, você só reclama, você não tá contente, seu Mercúrio também está prejudicado, porque você está falando muita coisa ruim desse trabalho. Então a crise vem o quê? Ó, freia. Para você continuar, você precisa tirar esse peso que você está agregando aí. Porque senão a coisa vai ladeira abaixo. E se você acha que tá ruim, vai ficar pior. Então tenha em mente que a vida é educativa. Eu sempre repito isso porque eu sempre escuto as pessoas falarem muito isso. Que a vida é castiga, que a vida é sádica. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? Você simplesmente saiu do teu caminho. A vida tá tentando te falar, meu filho, ó, vamos, volta ali. Volta pra lá que é o teu lugar, pelo amor de Deus. E a gente não consegue acreditar. Foi uma das catarses que eu tive, de entender que eu não sabia viver minha vida. Que a gente tá aprendendo, né? Até hoje a gente tá aprendendo. Enfim. Certo. O planeta Urano, ele rege o signo de Aquário. A questão de Urano, ele traz a inovação, conhecimentos novos, conhecimentos que são pioneiros. Então, na casa onde ele está ali, ele permite que você pense fora da caixinha, né? No sentido de trazer ali uma estrutura nova para uma coisa que já está obsoleta. Dependendo da casa onde ele está, você percebe ali que você recebe ensinamentos da internet, dos amigos, dos colegas, para que você olhe a mesma coisa de uma forma totalmente diferente e tome novas atitudes. E com isso, tudo começa a seguir um caminho melhor. Então, essa é sempre esse o papel da natureza, tornar as coisas melhores, para que as coisas evoluam. Ser humano apegado em suas vontades, tem seus desejos, é que prejudica toda a ordem. Paciência. Ainda bem que a natureza ama infinitamente. Nesse cenário aqui, o indivíduo ele consegue inovar. Então você traz coisas novas, novidades que também agreguem as pessoas, que sejam coisas que elas precisam, sejam coisas úteis. No desafio dessa posição é uma pessoa que se massifica. Então eu perco a minha identidade porque eu começo a seguir uma figura, seja lá quem for. Eu me inspiro nela de forma exagerada. Veja, a inspiração é louvável, mas quando você exagera, você perde sua identidade. Quem é a pessoa que eu tô admirando e quem sou eu? Já nem sei mais. Aí que o bicho pega. Então a retrogradação de Urano é para tirar esse método de inspiração. É aí onde a pessoa começa a sentir que ela não tem ideias, que ela não sabe o que vai fazer, porque, meu Deus, eu não sei. O que você vai fazer? Não faço ideia. Então, ela traz esse período, mas veja que esse período é para que ela pare e pense no que ela está fazendo. Veja que por esse âmbito é fácil entender ali de que, nossa, a vida está me privando de ter ideias, eu não vou conseguir sair dessa situação. Mas na verdade é para que você veja bem. Olha o caminho que te trouxe até aqui. Tenha certeza de que isso é o que você estava procurando, para que você tenha certeza se você quer continuar seguindo. Então, esses muros não são punitivos. É para que você pare e olhe um pouco para os lados para ver bem onde você está indo. Quando ele está retrógrado, eu já falei isso, né? Quando ele está retrógrado, ele afeta, então, a criatividade, a capacidade de sair de dificuldades de forma criativa. Certo. O planeta Netuno, ele rege o signo de Peixes. Netuno, por ter essa regência, né, por reger Peixes, ele tem muito a ver com sonhos. Dentro da casa onde ele está, ele faz com que você idealize. Então, se ele está na casa na casa 3, né, sistema de crenças, isso vai fazer com que você viaje nas suas próprias crenças, que você crie teorias novas, que você pense como seria se você pensasse diferente do que você pensa. Então você fica uma pessoa ali sonhadora.
A dose, a grande questão aqui de peixes é você manter ali sonhando, mas entender que você tem que ter os pés no chão. Porque do momento que você tirou o pé do chão, você começou a viajar na maionese. Aí vira fantasia. Então eu tenho o sonho de ter um emprego bom, mas se eu não vibro, né, como que nem eu expliquei para vocês, eu penso, eu acredito, eu sinto, se eu estou totalmente desconexo do que eu estou buscando, eu não tenho bagagem para poder realizar o meu sonho. Então não é sonho, é fantasia. É um vício. Aí que o bicho pega. Nesse cenário, é importante que você planeje, mas que você também encontre uma forma de realizar. Quando o Netuno está retrógrado, ele afeta essa questão. Você já não tem perspectiva do que fazer, assim, na questão de criar metas, de sonhos, de idealizar como será a sua vida. Veja que parece um pouco com a questão de Urano, mas é diferente porque Urano ele traz a questão das ideias criativas. O Netuno já traz a questão dos sonhos, né? Aquela questão de, poxa, o que eu quero fazer, o que eu quero me tornar, que tipo de pessoa eu serei. Então, isso daqui que fica mais presente em cima dessa influência. E quando começa a ter muitos desafios, a pessoa fica muito cética. Ela não acredita em nada, ela não quer saber de nada. Qualquer coisa que você vá falar para ela, ela desdenha, ela desmerece, porque ela não se compromete com nada. Por quê? Em algum momento ela pode ter se desiludido da realidade. Então é que nem eu digo para vocês, tem que ter contexto. Se você tem uma pessoa cética ao extremo que não acredita em nada, dá uma perguntada, porque às vezes ela passou por alguma dificuldade em que ela se sentiu sozinha. Onde estava essa força quando eu precisei dela, né? A gente escuta muito isso. Então você vê ali que é uma crença que ela tem. Do momento que ela entender que ela nunca esteve sozinha, se ela parar para pensar bem nas coisas que aconteceram com ela desfaz essa crença, ela transforma em outra coisa. Então, é nisso que trabalha essas crises. É para que você pare e pense e fale, ó, como assim você estava sozinho? E as pessoas que te ajudaram? E os recursos que você teve? E as coisas que você pôde fazer? Isso daí não conta para você? A vida às vezes tem dessas, né? De pá, toma essa daqui para você. Por amor. Não é para querer ver você sofrer. É para falar, acorda, meu filho, né? E o signo de. O signo não. O planeta Plutão, ele rege o signo de Escorpião. Plutão, ele é o planeta de transformação, né? Tanto que Plutão, pela astrologia, ele é uma das prisões astrológicas. Então acredita-se que todo espírito que seja muito filho da mãe fica lá um tempo, né? Até entender, para poder voltar a coexistir no universo. Então, dentro disso, essa influência ele permite que a pessoa se liberte. Onde Júpiter está inserido, ele não vai deixar que você empurre as coisas para debaixo do tapete. No meu caso, eu tenho Plutão na casa 12, que é no inconsciente. Olha, no inconsciente que eu tenho Plutão. Então, ele não deixa que eu guarde coisas sem entender. Então, sempre que eu fico, eu vou empurrar. Mas empurrar, não. Eu, na verdade, sempre tive essa influência. Só que você vê que tem pessoas que não ligam, que guardam as coisas, vão acumulando ali e fica por isso mesmo. Nesse caso, não. Sejam coisas físicas, né? Falar, ó, por que tá guardando esse negócio aí? Você nem usa isso aí. Pode parar com esse negócio aí. Não é? Então, a gente vê, né? É uma manifestação física de uma influência presente, né? Então, nesse cenário, é a libertação. Se liberta de coisas que você não sabe por que você está fazendo. Um exercício bacana para essa influência é você tá ali fazendo uma atividade, para tudo. Por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso por tal motivo. Encontrei um motivo? Ok, eu continuo fazendo. Mas se eu não encontrar um motivo, então por que eu estou fazendo isso aqui? Quem mandou eu fazer isso? Para quê? Às vezes você vai entender ali que não veio de lugar nenhum, você tá fazendo uma coisa que você nem sabe de onde que é. Às vezes você viu até num vídeo, viu alguém falando, passou alguma coisa na rua e você fez. Orai, vigiai, preste bem atenção. O desafio de Plutão também é quando a pessoa não quer aceitar a libertação e se transforma em sabotagem. No período de retrogradação, Plutão ele traz esse questionamento, essa dúvida. Será mesmo que isso daqui que você está fazendo é o melhor para você?
Só que não num tom irônico, em um tom de diálogo. Porque, olha, considerando a sua insatisfação recorrente, considerando o fato de que você não se compromete muito com isso, considerando o fato de que você negligencia a resolução, é que eu não posso ficar falando difícil, né? Considerando que você nega resolver esses problemas, conclui-se que isso aqui não está te agregando. Então aí você toma a decisão. Você quer continuar apegado a isso? Tá bom. Mas o apego tem um preço, que é a infelicidade. Você vai ter o que você quer, não o que você precisa. Também tive uma catarse em cima disso, que a espiritualidade um dia revelou. Como seria a sua vida se você tivesse tudo o que você quer? Todos os caminhos me levavam para o mesmo lugar. Caos. Porque todas as minhas escolhas afetariam outras pessoas. E nem sempre fariam bem para a natureza. Aí que eu cheguei à constatação: eu não sei viver minha vida. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É o que eu tenho a dizer. Então aí quando você tem o que você precisa, teu caminho é outro, porque aí quem trabalha com você é a vida. Você não tem que forçar nada, você não tem que passar ninguém para trás, porque flui a diferença, né? Aí as pessoas perguntam: qual é a recompensa de viver na retidão? É uma consciência limpa. É você deitar no teu travesseiro e saber que você fez o que você pôde. A tua mente não te ficar te cobrando, falando, olha aquilo, olha lindo. Não tem isso. Agora, por fim, vamos falar de eclipse, né? O pessoal falando muito de eclipse, ainda mais nesse mês agora que teve eclipse, e terão outros também. Como eu expliquei no começo do vídeo, não levem essas coisas astrológicas com morbidez. Isso aqui não é indicativo de fim do mundo, pessoal. O eclipse, como eu expliquei para vocês nas influências ali, o Sol representa o masculino, a Lua representa o feminino. Quando você tem a Lua na frente do Sol, é como se você tentasse dizer para aquelas pessoas: prestem atenção no que vocês estão sentindo, muito mais do que aquilo que vocês estão querendo fazer. Trazendo isso para a vida prática. Todo período de eclipse, ele revela coisas que as pessoas não querem encarar, principalmente relacionado a sentimentos. O eclipse, ele atua 4 meses antes e 4 meses depois do evento. E ele afeta mais quem está. Quanto mais visível for o eclipse, mais a pessoa será afetada por essa influência. Então veja que isso aqui não está querendo dizer que vai acontecer alguma coisa ruim com ela. Está querendo dizer assim: olha, muito mais do que quem você acredita que é o que você está sentindo pelo que você está fazendo. Então tá na hora de você reinventar isso tudo que está acontecendo com você. Porque o eclipse não é um evento muito comum. E por ele não ser comum, ele traz essa necessidade. Não é só de aparências que as coisas têm que ser. Você tem que ter uma estrutura que sustente a aparência. Porque senão vem um sopro de um lobo na tua casinha de palha, né? Que é o ego que acredita que é, mas não é. E aí derruba tudo. E aí o que que resta? Não resta nada. Nesse eclipse que teve, que foi em Áries e em Libra, eles favorecem muito essa questão da reflexão. A questão do Ares, que eu expliquei, que traz a questão da força do trabalho. Então, o que que isso significa? Pense bem nos sentimentos que você está depositando na tua força de fazer as coisas. Se você está colocando amor, você faz porque você ama, ou se você está fazendo na base do ódio, e da raiva, e da tristeza. Então, daí que produto você tem de Ares? Você tem o pior produto porque você está usando emoções ruins. Você está temperando com emoções ruins. Então esse eclipse vem e fala: olha o que você está sentindo aqui, velho. Velho. Isso aqui lá no futuro vai te levar pro caos. Porque isso que você está sentindo não é bacana. Se você pesa a vibração, te conduz a um estado mais tenso. A questão da Libra fala da balança, né, da ponderação. Então, pondere os teus sentimentos. O que é humildade, o que é humilhação, o que é liderança, o que é tirania, o que é amor, o que é paixão, o que é necessidade, o que é desejo. Entenda a diferença, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, o Eclipse também vem falar muito disso. Entenda bem o que você está sentindo para você saber para onde você vai.
Porque se você não fizer essa reflexão, você pode chegar num lugar que você não vai se fazer a menor ideia do que você está fazendo ali. E por que que você não faz a menor ideia? Porque você não viu o que você está sentindo ali. Então, é uma questão de observar. Essencialmente, então, os eclipses têm a ver com isso. As coisas que estão ocultas serão reveladas. E o que oculta são as perspectivas de Yin, são as perspectivas femininas. Elas ocultam, isso não é ruim, elas ocultam porque está sendo nutrido e gerado dentro do ventre da vibração do indivíduo. Então, o Sol depois vem para poder emergir todas essas crenças. Então, o eclipse traz essa necessidade. Olha para dentro. O que você está cultivando? O que você está sentindo? O que você está fazendo? Então, tirem um pouco da mente essa questão que a mídia traz, porque, enfim, já tivemos várias previsões de apocalipse e até agora nenhuma, graças a tudo que é de melhor nessa vida, né? Porque se essas forças dissessem amém, coitadinho de nós. Bom, pessoal, esse vídeo ficou bem maior do que eu imaginei. Agradeço a vocês pelo tempo que dedicaram a esse vídeo e até a próxima!